Vê se vai Ligou? aparecer. Liguei. Já está aparecendo aqui, ó. Tá. Beleza? Tá? Tá. Tá. Então vamos lá. Do livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição é a 35. Reserva algum período do teu tempo ao serviço sem remuneração, em prol da caridade fraternal e da ação em favor da comunidade. A hora vazia é sempre espaço mental perigoso? Oferece a teu próximo a alguma sociedade ou agremiação que se dedique à benemerência, à construção de vidas. Pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Jamais te escuses a esse mister de ajuda desinteressada, não retribuída. Há muita aflição esperando socorro e compreensão. Jesus amado, amigo mestre, uma vez reunidos, prima, estamos com a tua presença junto de nós, Senhor, nos orientando, nos intuindo, ampliando nossas mentes, para que possamos absorver tudo pelo nosso mediador, pela Franca. Te pedimos, Senhor, abençoa-nos, todos nós presentes, àqueles que ainda chegarão, e também àqueles que provavelmente não poderão chegar por algum motivo. Te pedimos que abençoe a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles mais aflitos, aqueles maiores que necessitam da tua ajuda, da tua presença, do teu amor, da tua mão imposta às cabeças desses irmãos e às nossas também. Abençoa-nos, Senhor, empolga-nos, abraça-nos, acalenta-nos no teu peito. Assim seja, e assim se faça agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Boa noite, São Roberto. Boa noite, Fran. Boa Boa noite. O livro hoje é o Libertação da Célia André Luiz. Nós paramos no início do capítulo 9, né, Elisa? Isso, nós vamos começar o capítulo 9. Isso. Perseguidores Invisíveis. No livro velho é na página 119. Não, no livro novo é na página 119. No livro antigo é na página 113. E não aparece a 112, né? É. Então, no meu também não aparece 19, mas aparece a 18, eu concluo que seja 19. Bom, vai dar algum spoiler? Vai falar alguma coisa? Sim, o Rubio, depois daquele bate-papo com o Gregório, né? Ele sai com a permissão do Gregório, né? Vai se juntar ao chefe da turma que está cuidando da Margarida, né? Que está fazendo todo o processo obsessivo em cima da Margarida, e vai nos passar alguns detalhes aqui nesse capítulo 9, né? Perseguidores Invisíveis, né? E a gente vai ver que tem muita coisa a ver com, né? São as técnicas, né? As técnicas, é interessante, né? Porque para tudo nesse mundo, até para fazer o mal, existe aperfeiçoamento, é uma coisa impressionante, né? Nós já vimos alguma coisa, mas vamos ver mais coisas ainda agora nesse capítulo 9. Tá ok? Então é isso aí. Não podemos? Por mim pode. Todos apostos? Vamos lá. No dia imediato, pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimos-nos para a confortável residência, onde espetáculo inesperado
nos surpreenderia. O edifício de enormes dimensões denunciava a condição aristocrática dos moradores, não só pela grandeza das linhas, mas também pelos admiráveis jardins que o rodeavam. Paramos junto à ala esquerda, notando-a ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente. Rostos particulares, carantonhas sinistras. Patibulares. Patibulares. Você até viu no depois, né? Rostos particulares, é isso aí. Eu não quero ver esses rostos, não. Ó. Não, e nem carantonas. Eu também particularmente não desejo. Nem as carantonas também, que as carantonas também não são moles. Indiscutivelmente, aquela construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, a julgar pelas sombras que os cercavam. Transpus o limiar de alma opressa. O ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Dissimulei a custo o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Entidades inferiores, em grande cópia, afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções. De posse, porém, das instruções do nosso orientador, tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. Olha só. Olha que dificuldade. Estamos vendo que é um grupo tomando conta, né? O ar lá dentro não é bom. E com a identificação, a Consuelo conhece a identificação para parecer vulgares. Qual é, Consuelo? Uma palavrinha que existe agora na moda num cartão. Como é que é? A Consuelo lembrou. Como é que é? Aquela chegava um pro outro assim, uma da luz. Aí, já é. Pronto. Eu detesto. Quando meu filho fala já é, me dá vontade de pegar ele e jogar ele lá do outro lado do condomínio. Detesto. Viu? Essa é. Parece Consuelo. marginal, cara. Parece marginal. Ai, não tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não. Porque eu lá ouvi os garotos fazendo isso lá, vejo lá até hoje lá. Aí, tio, já é. Não coisa horrível, cara. Parece que não tem vocabulário, sabe? Tipo assim, veio lá do meio da mata sem vocabulário nenhum. Ai, meu Deus, isso é horrível. Sou Roberto. É o prefeito do Rio de Janeiro, gente. Já é. Já é. Já é. É isso aí. É o prefeito do Rio de Janeiro, ele já é. Quando ele falou desse nome na televisão, eu falei, gente, que falta de criatividade. Nossa, mãe. Mas o que é isso? Querendo a popularidade, né? Querendo parecer popular. Claro. Povão. Reparei que o próprio Goebbels se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispírita, que de modo algum se faria reconhecido, à exceção de nós que o seguíamos atentos desde a primeira hora. Tem que ser tipo camaleão, né? Para mudar, né? Tonalidade. Para convencer, né? Não, tem que vibrar, né? Vibrar, mesmo que não vibre, procurar vibrar igual, né? Aí a gente fez essa brincadeira aí, mas... né? Se não chama atenção. A gente fez essa brincadeira aí, mas se você chegar lá falando clássico, né? Tal, não. Tem que falar as gírias do local, o modo de comportamento, etc., para poder se enturmar. Essa é a grande realidade, né? Por isso que o Rafael só fala já no telefone. Comigo ele não fala, não, porque ele sabe que ele vai voar aqui de casa. Ele só fala com os amigos dele. Ele sabe o risco que eu tô correndo. Ele sabe, porque quando ele está no telefone eu escuto já aí eu olho para a cara dele. O que você está ouvindo, mãe? O que foi? Já é. Coisa Vamos lá. né? Instado por Sérgio, um gaiato rapaz que nos introduziu com maneiras menos dignas. Saldanha, o diretor da falange operante, veio receber-nos. Pôs-se a fazer gestos hostis, mas
ante a senha com que Gregório nos favorecera, admitiu-nos na condição de companheiros importantes. O chefe deliberou apertar o cerco, perguntou ao nosso instrutor confidencialmente. Sim, respondeu Gúbio de modo vago. Desejaríamos examinar as condições gerais do assunto e auscultar a doente. A jovem senhora vai cedendo devagarinho, esclareceu a singular personagem, indicando-nos vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. Imagine, né? Porque eles têm que criar um ambiente para que eles trabalhem à vontade. Nós vamos ver aqui. Eles vão trabalhar à vontade mesmo. A gente está vendo um caso aqui de um obsessivo, né, de um alto, né? Mas, nos pequenos casos, algumas coisas dessas são legais, porque, conforme nós falamos aqui no início, as técnicas, né, eles estudam técnicas, né, de fazer o mal, infelizmente. Eles aprendem, eles utilizam. Aqui, assim como é usado também no nosso planeta, no plano encarnado, né? Não muda muito não, infelizmente, né? E para eles, infelizmente, né? Para uns é responsabilidade, para outros é divertimento, e outros é a mesma, é para colocar aquele ódio contido para fora, né? Então, eles criam essas substâncias e essas substâncias não vão ser utilizadas. Muito, muito, tá? Muito. Vamos lá. Eu tirei a mão daqui. Acompanhou-nos um tanto solícito. Eu estava aqui na Jovem Senhora cedendo. Acompanhou-nos um tanto solícito, mas desconfiado. E em seguida, breve pausa, deixou-nos livre a entrada da grande câmara do casal. A manhã resplandecia lá fora e o sol visitava o quarto através da vidraça cristalina. Mulher, ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante indigno, entregava-se à tormentosa meditação. Compreendi que atingíramos a intimidade de Margarida, a obsidiada que nosso orientador se propunha a socorrer. O André Luiz fala aqui, entregava-se a tormentosa meditação. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Dois desencarnados de horrível aspecto fisionômico inclinavam-se confiantes e dominadores sobre o busto da enferma, submetendo-a a complicada operação magnética. Passe, né? Uma espécie de um passe. Olha só. Vamos lá. Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. No entanto, meu assombro foi muito mais longe, quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem singularmente abatida, interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava. Surgiram algumas dezenas de corpos ovoides, de vários tamanhos de cor plúmbea, assemelhando-se a grandes sementes vivas, atadas ao cérebro da paciente através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Que Olha quadro, só. hein? Que quadro! Dezenas de ovoides. Vê que aí é um caso mesmo muito complicado mesmo, né? E o que é pior, né? Fala, Foi aquilo que você falou, Fran. É tudo muito bem estudado, muito bem preparado, muito bem organizado por eles, né? Muito bem, e nós vamos entender qual é o plano deles. Exatamente, né? Muito bem elaborado. Muito bem elaborado. Né? E qualquer um de nós está propenso a isso. Basta, né? Infelizmente, bom, em primeiro lugar tem um passado não muito, né? Isso aí pesa, né? Está tentando ir para o bem, está
de todas as formas, há muitas vezes muita coisa lá para trás, né? É o caso dela, né? Que ela se reencarnou para, né, ser mãe de algumas crianças que, né, de alguns espíritos, crianças, não, espíritos que vão fazer, né, determinam, né, fazer determinada missão, quer dizer, ela tem uma responsabilidade. E ela se propôs a isso, tá? Mas aí a gente pensa, então é por isso que o Gúbio está indo lá, que a Matilde não. Não. Ela é a chave de tudo. A grande chave desse negócio todo é a Margarida. Tá? Ela está com todos. Parabéns para todos, mas ela é a peça fundamental desse livro. Tá? Parabéns para todos os outros do livro. Tá? Ela foi a chave mesmo. Ela que nós vamos ver durante o livro, né? Vamos ver. Que ela tem passado, que ela está passando, que ela ainda vai passar, mas vamos lá. Bom, vamos lá? A obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa e cruel. Margarida, pelo corpo perispírito, jazia absolutamente presa, não só aos truculentos perturbadores que a assediavam, mas também a vasta falange de entidades inconscientes que se caracterizavam pelo veículo mental, a se lhe apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. Tá, esse vampirizando aí, bom, vamos falar primeiro o seguinte, né? Primeiro tinha os perturbadores. Você imaginou? Fisicamente ela não via, mas daqui a pouco a gente vai ver que alguma coisa chegava a ela. Aquele entra e sai no quarto, aquele pessoal fazendo algazarra, bagunça, barulho, xingando, né? Porque tinham raiva dela, e estavam ali para isso mesmo, para prejudicar. Quer dizer, há uma tremenda, entre aspas, festas, né? Festa do mal, né? Ali dentro, tá? E aí vai se essas entidades que se caracterizar pelo veículo mental. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Já está no perispírito, né? O corpo físico do pretérito perispírito não tem mais. Estão trabalhando no mental, né? Direto no mental, mas precisam de energia para sobreviver. Aí vem a real vampirização, tá? Que vão arrancar os fluidos da margarida de várias formas aí. É o que está falando aqui, né? Se apropriam das forças, vampirizando-a. Que nós vimos lá no Missionário da Luz, né? O pessoal vampirizando o quê? O fluido do duplo etérico, né? Que é o fluido vital, né? Aqui está indo um pouquinho mais, tá? Realmente a pessoa é uma técnica mais avançada, digamos assim, infelizmente, né? Bom, vamos lá. Em verdade, já observara por mim grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias. Entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizado. Nada podia furar, dar errado, viu? Tecnicamente organizado. É verdade. É. Evidentemente, as formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que senhoreavam o quadro. Ó, gente, eu entendi isso aí, mas o que é que esses hipnotizadores faziam? Não sei não, né? Interessante esse assunto aí, né? Talvez lá no livro do Santos Dumont não fala nada não, professor, eu não me lembro mais, né? Da técnica de hipnotizar os ovoides, se apropriar de uma certa Não forma, cheguei né? ainda nessa parte, não. Eu também não sei se fala não, mas eu achei isso aqui muito forte, né? Quer dizer, há técnicos nisso, especialistas nisso, né? Hipnotizadores. Mas, Afrânia, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós, né, encarnados, com certeza não fomos boas coisas, né? Se nós estamos aqui, né, desde, de repente, desde a criação, não sei, nós não somos boas coisas. Porque a gente pode dizer, então, que a maioria de nós, tipo assim, do planeta, tipo assim, 80% tem esse tipo de obsessão e nem sabe. Não, nesse grau aí não. Agora eu posso falar uma coisa. Não? Não. Agora, se a gente já passou por isso, a gente pode até falar, devemos ter passado.
Em primeiro lugar, nós temos nossos problemas de pânicos, fobias, não é isso? Paixões, né? E hoje nós tentamos controlar, às vezes conseguimos, às vezes não. Imagine isso solto, tá? Dentro da ignorância, que o que pior atrapalha tudo é a ignorância. Tá? Dentro da ignorância não tem freios, não há freios. Hoje a gente está se reeducando espiritualmente, está criando freios, né? E só uma coisa, conselho, nós não estamos aqui desde o início do planeta, não. Nós chegamos depois. É esse que é o nosso problema, que vai explicar a segunda parte da tua pergunta. Nós estamos sendo expulsos de planetas aí para trás, tá? Não pense que aqui tem nenhum santo, não. Santo aqui são os missionários, tá? Os Francisco de Assis, aí, mais meia dúzia aí. A maioria de nós, não. A maioria de nós estamos ouvindo, ó, tá? A gente pensa que nós não passamos por essas maioria dessas fases que houve aqui, não. Lá atrás, vamos né, aos primitivos, aos calentecos, não sei o quê. Não, nós já chegamos já um pouquinho depois, tá? Quando os capelinos chegou, nós já estávamos, porque nós já tinha que ter um suporte de intelectual, tá, mental, digamos, para, né, suportar eles. Agora, isso significa que a gente está lá, né, nós somos gente nova no planeta, em consideração à idade dos nossos, né, nossos irmãos mais primitivos, tá? E no meio espiritualista fala muito sobre isso. Boa noite, Jorge. Mas estaríamos desde a época de Cristo, então? Pode-se Bem dizer. antes, não, estamos desde antes, bem antes, não vou falar quando. Os próprios capelinos chegaram aí, entre 40 mil e 25 mil anos atrás, né? Tá? Eles não chegaram tudo, tanto que aí a gente vai ver as histórias dos sumérios, né? Dos caldeus, vai ver a história dos egípcios, vai ver várias histórias aí, tá? Vai ver a história lá dos nórdicos, né? Que são os árias, né? Os hindus, que são bem antigos, né? Tem muita história aí. Oi? Caminho da luz. Hoje a gente existe, veja, eu estou falando espiritualistas, mas é muito interessante esse assunto, que eles estudam, tem gente estudando todas as mitologias antigas, um deles já catalogou 38 mitologias. E a que a gente pensa tem a mitologia grega, romana, a celta, né, a nórdica, tal. Não, tem muitas mitologias. E algumas coincidências que têm a ver também com a Bíblia, tá, lá do livro Gênesis, é muito interessante. E quando essa mitologia cria esses deuses todos, que a gente usa como simbolismo para várias, principalmente, né, a psicologia, né, cultura? Também na Bíblia, que é passagem sobre os gigantes da Bíblia, os nefilins, etc. Tem coisas aí que nos levam a pensar, tá? Porque todo mundo fala a mesma coisa. A gente vai ver os desenhos que tem por aí na Ilha de Páscoa, lá na Escócia, na Inglaterra, sei lá, aquelas pedras que tem lá. Stonehenge. Hein? Stonehenge. Stonehenge. Vai vendo esses desenhos em vários lugares do planeta, os incas, astecas, maias. Coincide, gente. Coincide. Aí tem um livro antigo que falava Eram os Deuses Astronautas, que tem a ver também com essa história. Então nós, né, entre aspas, fomos trazidos para cá, mas já está terminado, tá? Chegamos aqui tão burrinho igual estavam os primeiros aí, não. E já chegamos, infelizmente, com muita coisa para resgatar. Os capelinos são um pouco maiores. O próprio Emmanuel falou no Caminho da Luz que o grupo mais light que tinha dos capelinos qual era? Os egípcios. Tanto que foram embora logo. E qual era o grupo? A gente não. Desculpa, não vamos falar pior grupo, mas o grupo mais. Porque é aquela história, né? Existe o quente, o frio e o morno, né? E qual era o grupo morno que veio para cá? Nós somos descendentes praticamente direto dele. Aquele indiferente, o grupo indiferente. Tanto que ele, no instantinho, se ajeitou com o pessoal que estava aqui. Tentou se misturar na boa. Os arianos. Tá, conselho? Os arianos.
E a pior coisa que existe é isso: seja frio, seja quente, não seja indiferente, não seja morno. Isso Jesus fala no livro Boa Nova. Porque o frio, não quero, acabou, não quero. O quente eu quero, é fanatismo. E o morno? Tá lá, nem cá, tá. Boa Nova fala sobre isso. São os piores, né? E nós, aparentemente, né? Por onde eles subiram? Pela Índia, Europa por cima, dos europeus vieram por quê? Para as Américas. Olha aí. Ah, eu aí. Austrália, desceram para a Austrália. Né? Os lemurianos estavam lá, né? Os descendentes lemurianos, os amarelos, né? Depois da separação do Brasil da África, né? Um pedaço da África também, os Estreitos de Bering, aí não só as espécies de animais, como o pessoal que ia migrando, né? E chegou aqui. Exatamente. Nós estamos. Assim, né? Não é bom falar sobre isso. Tem gente. Sabe que eu falei uma vez que nós éramos crianças espirituais? Houve um problema, né, Elisa? Imagina falar uma coisa dessa. Pô, o cara tá. O problema da maturidade. Meu Deus, meu Oh, Deus. Não meu gosto Deus nem do de lembrar disso, céu. não. É uma Eu me confusão danada. considero. Eu acho que eu ainda estou no berço ainda. Já estou dando aqueles pulinhos no berço assim, né? Você vê como é que somos orgulhosos, né? A gente, por uma classificação, uma palavrinha faz um mal danado para o orgulho, para a vaidade das pessoas. Não, mas deixa para lá. Vamos lá. É. Já nós estamos no capítulo 9, tá? Já estamos na terceira página já, né? Livro novo 121. Então, no 775. o parágrafo que começa assim: com a devida permissão. Está com baixo, eu vou procurar aqui. Com a devida permissão, analisei a zona física hostilizada. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. Olha só, gente. Todos os centros metabólicos. Quais são os centros metabólicos? Né? São tudo, né? O fígado, o pâncreas, as glândulas. Porque tudo é que faz o quê? O equilíbrio das energias que nós recebemos, consumimos, né? Nós liberamos, não é isso? Então, tudo controlado. Mas não para aí, não. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. Como é A que é regi... isso, gente? Ainda Não bem sei. que não ensinaram a gente, viu? Senão a gente amanhã está fazendo os animais para testar. Não, não vou fazer isso não. A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele e, examinando-as cuidadoso, vi que a enferma inalava substâncias escuras que não somente lhe passavam nos pulmões, mas se refletiam sobremodo nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. Viu o que é que ela estava inalando? Aquelas substâncias que eles tinham lá nos corredores da casa, por lá, né? Isso tudo, olha só, a organização, tá? De uma forma, né? Por um lado, de outra por outro, né? E de tudo que é lado, coitada, estava sendo atacada, né? Continuemos. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente no movimento indefinível de sucção. No livro Evolução em Dois Mundos, perguntaram a André Luiz como é que o espírito se alimenta, como é que, né? Não tem boca, nem mão, nem tal, e o André Luiz fala sobre isso, tá? Que o espírito tem tipo assim, é meio difícil para eu não estou com o livro aqui, que isso me veio na cabeça agora. Tipo aparelhos teria pele, entre aspas, tá? Que faz a sucção. Como a alimentação do espírito não é material, tá? Pode ser de caída do ar, da luz, né? Quer dizer, energia, as energias que o espírito se alimenta, no caso, né? Vamos falar em energias, tudo é energia, tá? Foi feito através desse modo de sucção, É tipo uma tá? ventosa?
Isso, seria isso, né? De uma forma grosseira falando, né? Tipo aquele bicho sanguessuga que se acopla assim no seio. Eu nunca vi um sanguessuga, não, velho. Mas Eu foi também isso, nunca vi, só no filme. Só no filme. Sei que Só aquilo no gruda assim, o filme. cara puxa e tá tudo furado, né? Só no filme que eu já vi. Pois é. Depois, se quiserem ver, está no livro. Fala, Constância. Evolução em Dois Mundos. Como Fala aí, é que fala. essa mulher conseguia viver, fazer as coisas básicas com isso tudo em cima dela? Ele não viu Levantar da nada ainda. cama, Você tomar está um vendo, banho. digamos que ela está no 3/3, ainda falta um 3/4, ainda falta um quarto para inteirar o processo. Coitada dela, como é que ela conseguia respirar? Eu fico, né? Porque às vezes a gente tem crises de tristeza, de depressão, acontece algum problema, você fica baqueado. Mas você segue com a vida, você tem o que fazer e a gente faz o que tem que fazer. Eu fico imaginando onde que ela conseguia forças para viver. Mas o Ela, ser humano é ela, tinha muito uma, complexo. Fala, Samuel. ela tinha uma imantação de forças é, 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 obscuras que alimentavam, animavam esse corpo, né? Animavam esse espírito, ativavam o espírito. E se não fosse eles, ela não sofreria aquilo tudo. Ela viveria numa boa. Mas havia uma influência forte, muito forte, pelo que a gente está vendo aqui, em cima dela. Então, ela era levada no turbilhão, é o que dá a entender. Ela sofria aquilo tudo e aceitava porque ela não estava sozinha. Eu acredito que seja isso. Né? Vamos lá, a resposta da Consuelo. Que página está em teu livro aí, Elisa? No novo. 121. Então, 121 menos 6 dá 115. Travessão, não desconheces que Matilde, vê se é isso mesmo. Peraí, Para o livro velho é 108, viu? Quem tem o livro velho é 108. 115. Travessão é o quê? Não desconheces que Matilde. Peraí. Apesar dos minutos, nosso escritor, Elefante, sempre tem quem a ver, não discuto. Não está aqui, não. Peraí. Vem aqui atrás. Tá. Executando o informe, o elefante modificou-se? É isso que é por aí? Peraí. Está depois. Primeiro travessão depois, vem outro parágrafo e o travessão. Tive a ideia, aí vem o parágrafo. Não desconhece, é o travessão de Gúbio falando. No meu livro é 108. Eu deve ser 114, 115. Não, tá, 114. Não desconheces Isso. que Matilde possui, na tua companheira de outras eras, uma pupila muito amada ao coração. As preces dessa torturada filha espiritual atingem-lhe a alma abnegada e luminosa. Primeiro, não, vamos continuar. Primeiro item, as preces, viu, Consuelo? Olha a importância da prece que a gente vacila, tá? Olha onde foi atingir a prece dela, Matilde. Tá? Bom, esse é o primeiro item. Segundo também, que é muito mais importante talvez, é tão importante, mas muito assim... Vamos lá, segundo item. Gregório, Margarida empenha-se em viver no corpo, faminta de redenção. Aspirações renovadoras banharam-lhe... Ela empenha-se em viver no corpo, ou seja, força de vontade. Ela não quer morrer, ela não quer desencarnar, ela quer continuar no corpo. Tá? Então, isso é muito importante. É que os Espíritos falam na pergunta 910 ou 911 para a gente, que quando nós não realizamos quase nada, porque não vencemos as paixões, porque a vontade está só nos lábios. Tá? Ela não. Ela tem vontade. E ele vai dar o porquê, né? Que ele fala agora, aspirações, né? As aspirações renovadoras banharam-lhe a meninice. E agora que o casamento em plena juventude lhe revigoriza as esperanças, deseja demorar-se no campo de luta benéfica, de modo a ressarcir o passado culposo. Aí.
Aí a resposta, Conselho, deu para entender? Entendi, A força de vontade. entendi. Tá? Ela realmente sabe que errou muito, vacilou muito, mas ela quer passar por isso. Tá? Qualquer um de nós que conseguimos chegar nessa vontade aí mesmo, né? Nós vamos vencer. O difícil é esse despertar aí, né? Esse, digamos, como é que fala, start, né? Liga, desliga, né? É isso que está fazendo a Margarida aguentar tudo isso. Está no inconsciente dela. É complicado, né? Muitos de nós desistem sobre qualquer probleminha. Ela não, ela está caminhando firme, encarando. Pode acontecer? Pode, mas ela tipo assim, será uma vencedora, porque mesmo acontecendo, caso acontecesse que ela desencarnasse devido a isso, ela lutou contra o tempo todo contra isso. Tá? Essa força de vontade aí que é o exemplo para nós. De novo, repetindo, peça-chave. Alguém quer falar? Eu gostaria de falar a relação na elucidação de energias vitais. Eu não sei se como uma ação e reação, eu tenho um outro, tem os domínios da mediunidade, que fala na nossa pele, a gente tem uma linha de tronchinhas, tá? E essas trompas é onde alguns desses espíritos vão exercer as nossas vitalidades, com consciência, claro, do próprio codificado. Estamos citando isso, lembra, era Raul o nome dele, tinha a esposa dele, que se suicidou, preparando um matador, o André Luiz foi visitar até a residência, e o André ficou até estupefato por ter visto os espíritos, né, absorvendo lá o alimento junto com os encarnados. Até, eu não sei, eu não me lembro o nome disso, todo fica caldeirado, que disse até, para você estar surpreso com isso, quantas e quantas vezes ele usou a palavra, né, segundo, a terceira do plural, nós também, porque a terminologia vigilantemente nós conseguimos. Faz bem os patriarcas antigos, fazia prece, não é isso? Está escrito? Fazia prece antes das refeições. E as entidades lá estavam estudando o pasto junto com o encarnado. É mais ou menos assim, né? E é porque nós ignoramos. É verdade. O negócio da prece, a gente vai até no final, não vai dar tempo hoje, é lógico, mas no final desse capítulo vai falar de novo sobre essa questão da prece, né? Bom, alguém mais quer falar? Então vamos embora. Voltando para a página lá na frente, né? Aqui é 115, aí é 121, né? 121, é. Então vamos lá. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides que se alimentavam delas automaticamente no movimento indefinível de sucção. Lastimei a impossibilidade de consulta imediata ao instrutor, porquanto Goebel, naturalmente, se estivesse livre, nos forneceria esclarecimentos amplos, mas concluí que a infortunada senhora devia ter sido colhida através do sistema nervoso central, de que os propósitos sinistros dos perseguidores se faziam patentes quanto à vagarosa destruição das fibras e células nervosas. Pegou, né? As fibras, o grande problema desses lances da obsessão, né? A gente vê quantas, né, pessoas vão parar nos hospícios devido a essa, como a gente fala aqui a palavra, né, acolhida através do sistema nervoso central. Bom, o que acontece, né? Ele está aqui, né? Quanto à vagarosa destruição das fibras e células nervosas. Então, nós, quando estudamos, né? A dona Maricota botou aquele quadro lá na escola, aqui é o sistema nervoso, aquele monte de ramificação,
são essas fibras, né? E ali estão o quê? As células nervosas, né? Os neurônios que a gente fala, né? E eu me lembro que na época falava, minha professora na época falou uma coisa que eu não sei se é verdade, tá? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Ela, ó, isso aí é tipo esses fios que tem em casa, tem na rua, tá? Essas fibras nervosas vão colocando os neurônios como se fosse por dentro do fio, né? Os cobre. E por fora tem uma capa, aquele plástico, que protege. Então, o que dá para entender aqui? Como é que se destrói essas fibras, essas células nervosas, né? Essa capa que tem, que deve ser alguma proteína, alguma gordura, não sei, atacando ela. Atacando, 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 e começa a destruir essas células. Destruindo essas células, vai vir um monte de problemas que nós conhecemos por aí. O mais famoso, causa AVC, causa não sei o quê, mas o mais famoso se chama aquela famosa, está em moda falar, né? Esclerose múltipla. Aí, às vezes, ninguém descobre por que é esclerose múltipla, mas a pessoa está naquele processo, que é justamente essas comunicações entre as células se tornam falhas, em alguns lugares né, praticamente se aniquila, etc. Quer dizer, olha o que eles estão fazendo com ela. Estão também cortando todo o sistema dela de comunicação com ela e com o mundo exterior. Técnicas aprimoradas, não é isso? Sim. Tá? Então, o negócio é de todos os lados. Por isso que quando o Gregório liberou o Google, ele fala, não sei se vai dar mais tempo. Falou isso lá atrás pra gente? Falou no começo desse capítulo. Hein? Né? Eu acho que no começo desse capítulo. No final do outro, No final do outro, no começo. Ele fala, não sei se vai dar mais tempo, mas vai lá, tenta. Ele não esperava que o Google conseguisse. Mas o engraçado, não sei se vai dar tempo, é o que o André Luiz falou aqui ainda há pouco. Vai falar daqui a pouco. Não. Deixa para lá. O André Luiz, quando ele falar, a gente comenta. Em relação a isso do Google, né? Vamos lá. Alguém quer falar? Então, vamos embora. Margarida demonstrava-se exausta e amargurada. Dominadas as vias do equilíbrio no cérebro e envolvidos os nervos ópticos pela influência dos hipnotizadores, seus olhos espantados davam ideia dos fenômenos alucinatórios que lhe acometiam a mente, deixando perceber o baixo teor das visões e audições interiores a que se via submetida. Lá no início de hoje, no estudo de hoje, não fala que ela efetuava com a meditação, né? Uhum. Meditação. Esqueci a palavra que usa, não estou achando. Que meditação. Eu não achei, não. Eu não marquei é tudo, né? Tem que procurar, né, cara? A jovem vai cedendo, descendo na manhã, tá aqui, achei. Tormentosa meditação. Está na segunda folha. Na primeira folha começa a página, na segunda, mulher ainda moça. Agora que eu cheguei lá, a mulher ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno, entregava-se à tormentosa meditação. Entendeu? Quando a Luiz está falando, né? Mostrando agora o que é a tormentosa meditação, ela está, de uma certa forma, já vendo e ouvindo tudo. Ou alguma coisa. Tormentosa meditação. Né? Olha lá, deixando perceber o baixo teor das visões e audições interiores a que se via submetida, através da hipnose. Eu acho que ali, naquele instante, também ela não conseguia, a meditação dela, mesmo que ela não tivesse visão do que estava acontecendo, ela não conseguia mais se concentrar no resto. Então ela estava meditando tipo nada.
porque ela não conseguia se concentrar nas coisas. As coisas perderam sentido, provavelmente. Ela só fixava a mente dela numa coisa que nem ela sabia identificar o que era. Realmente é uma situação, né, que a gente está vendo que o negócio, né, até para ser mal tem que aprender muito, viu? Não é mal qualquer um, não, viu? Vai ser burrinho é ser expulso da escola. Vamos lá. Bom, interrompi, no entanto, as observações acuradas a fim de verificar a atitude psicológica do nosso orientador, que se arriscara à aventura para socorrer aquela senhora doente, a quem amava por filha muito querida ao coração. Vamos lá. Esforçava-se onde eu queria. Eu posso parar nesse não, mas já chegou onde eu queria. Vamos lá. Esforçava-se Gúbio por não trair a imensa piedade que o senhoreava diante da enferma conduzida para a morte. Olha só, antes de você falar esse parágrafo, eu já pensei, o André Luiz agora é o André Luiz. Né? Teve aqueles probleminha lá para trás, que o cara chamou o padre de mulherzinha por causa da batina, ele queria dar pancada em todo mundo, né? Pensei, agora não, André Luiz já está em outro patamar. Vamos ver o que ele fala agora. Ai, ai. Dentro de minha condição de humanidade, reconheci que, se a doente me fosse assim tão cara, não teria vacilado um momento. Movimentaria passes de libertação ao longo do bulbo, retirar-lhe aquela carga pesada e inútil de mentes enfermiças, e em seguida lutaria contra os perseguidores um a um. Eu estava vendo um filme de Kung Fu um dia desse que o cara encarou uns 150. Eu pensei, é o André Luiz. Ele usa um sabre de luz e... Mas ele está falando nós aí, sobre nós. Tá? Ele está se colocando, que aí ele está sendo bem honesto. Né? Qual de nós quer ficar? Ah, não. Ele chega meu irmão, pô, vamos parar com isso agora, acabou. Tá, fazer uma prece aqui, botar luz para tudo que é lado, vamos libertar ela, caramba. Mas um negócio que a missão do Google era muito grande, não era só isso, né? Mas o André Luiz, né, é o André Luiz, né? É o André Luiz. Para você ver como exatamente ele... Fala, pode falar. Não, eu ia dizer como ele, em relação a essa situação, ainda era imaturo, aprendiz mesmo. Era só isso que eu ia falar. Exatamente como Jesus, né? Quando ele foi preso, ele podia ter acabado com aquilo em 3 segundos, a gente sabe disso, né? Uma oração, sei lá, ele poderia ter mudado, mas ele tinha um caminho a percorrer, né? E ele sabia disso, que tinha que ser feito daquela forma. A mesma coisa, eu acho que o Gregório, né? Que ele sabe que tem que fazer dessa forma para sair bem feito, né? Porque se sair guerreando, não sai bem feito. Né? É uma coisa só imediata, depois passa, né? Na Tem que ser uma coisa que fique. Na história do Chico Xavier, né? Tem um livro chamado Árdua Ascensão, tá? Do Victor Hugo através do Divaldo. É a história do Chico, tá? Olhada por outro ângulo, que é o ângulo do Victor Hugo, contando a história do Chico. E o Chico, quando via a irmã ter aquelas crises, Chico Xavier, ele respeitava as crises e via que a irmã do Chico, nesse livro, explica quem foi ela na Revolução Francesa, não fala nome. A bichinha lá agiu, viu, gente? Agiu, reagiu e reagiu de novo. Ela era casada com um, mas era amante de outro e botou o negócio pau para quebrar. Depois, entre os próprios Danton, Marat, aquela turma lá, né, os próprios revolucionários, ela causou um monte de transtorno. Não se fala nome, mas quem quiser ler o livro Arte da Ascensão vai entender quem foi a irmã do Chico, tá? O Chico via tudo, gente, e só orava, não se metia em nada. E ele era novo nessa época, quando a irmã dele foi internada várias vezes, né? Ele devia estar com 20 e poucos anos ainda, né? Não tinha tanta experiência como ele teve depois, né? A gente vê a posição do Chico, a posição do Gubbio aqui, né? Interessante isso, né?
E outra coisa que o Chico tinha um problema com aquele sobrinho que denunciou ele falando que era tudo mentira, se lembra disso? Isso saiu na época, no jornal, televisão, E o pai dele e o irmão. O pai e o irmão, tá? Tinham sido também dois inimigos lá na Revolução, tá? O pai e o irmão. E o Chico via tudo que acontecia com eles também, mas não se metia. De vez em quando o irmão falava com ele, a briga é deles. Então aconselho-os, fale sobre agora a mudança. E tem que partir deles, não é de você. Era isso que o irmão aconselhava e era isso que o Chico fazia. E é o que o Google está fazendo aqui. Ele quer promover mudanças. Só que para promover essas mudanças tem que ser. Ele está dando os exemplos, está dando, né, mostrando o caminho, mas tem que partir de dentro de cada um. E é a Margarida, não quer desencarnar. Quer dizer, está partindo dela. Tá? Ela quer mudar. Ela quer recuperar o tempo perdido. É muito bonita essa parte aqui, né? E a gente teve exemplos aí. O livro se chama Árdua Ascensão, Victor Hugo, tá? De Valdo Pereira Franco. É um livro bem antigo mesmo, mas um livro maravilhoso para ler. A gente vai entender a história do Armindo, que é o Chico. Agora eu não me lembro o nome do Emmanuel, do médium, do espírito, mas o Armindo é o Chico. Vamos lá? Alguém quer falar? Então vamos embora. Nosso instrutor, porém, assim não percebeu, não procedeu. Não procedeu, claro, né? Não é o André Luiz. Fixou a paisagem aflitiva com inequivocada tristeza. Mas, logo após, demorou um olhar bondoso em Saldanha, como a pedir-lhe impressões mais profundas. Secretamente tocado pelo impulso positivo do nosso dirigente, o chefe da tortura se sentiu na obrigação de prestar-lhe informações espontâneas. Estamos em serviço mais ativo, há 10 dias precisamente, elucidou resoluto. A presa foi colhida em cheio e, felizmente, não contamos com qualquer resistência. Se vieram colaborar conosco, saibam que, segundo acredito, não temos maior trabalho a fazer. Mais alguns dias e a solução não se fará esperar. Agora falou, né? Então eles chegaram na hora certa, né? Se eles demorassem mais um pouco... Eu acho que esse olhar bondoso do Google é perigoso, viu? Não é brincadeira, não. Então, deve ser cheio de energias mesmo, né? Uhum. Deve ser muito interessante, né? É igual aquele livro que nós lemos, o Estudando, foi o Obreiros, né? Que tinha os dois que estavam se obsediando no... Não, o Obreiros, né? No hospital, um encarnado, um desencarnado. Aí chegou a... Não foi o Mundo Maior. Foi o Mundo Maior. Chegou do Mundo Maior. Pegar aquela Ismênia, né? Ismênia. E o André Luiz queria também dar papo dos dois. Não sei se vocês se lembram. Vamos acabar com isso aí. Bota para correr esse cara aí, bota o outro para dormir, etc. E o Caldeirado fala, não, tem coisas que nós não conseguimos ainda compreender. A gente só sabe a técnica, mas o amor é que resolve. Aí vem a Ismênia, os dois quando veem a Ismênia, só no olhar dela, né, já julgam que ela é o quê? Nossa Senhora Aparecida, né? Não, Maria, né? Maria. Estão lembrados? Quer dizer, só no olhar, ela, meu filho, vem cá no meu colinho da mamãe e tal, dobrou todo mundo. Eu fico com medo disso acontecer comigo, gente. Você nem imagina, viu? Imaginou? Tô lascado. Só você mesmo. Ai, ai. Então, vamos parar aqui, eles vão te falar porque vai começar um outro assunto já, tá? Ele vai perguntar pelo marido, vamos parar nesse parágrafo. Estamos em entrevista cheia há 10 dias. Tá? Vamos parar aqui. Vai começar um outro assunto muito interessante, tá? Ele botou aqui igreja, mas prepara a história, vamos botar para o centro espírita em vez de igreja. Tá, então vamos parar. Estamos em serviço. Tá. Então, hoje é 24, então vai ser 31/3, né? Isso. Já está acabando o ano, hein?
Alguém outro faz dia era aniversário janeiro. amanhã? Alguém faz aniversário amanhã? Alguém. Alguém, mas alguém nem está aqui hoje. Pois é, mas amanhã nós vamos nos lembrar. É. Quem Bom, é? Quero saber. Quero saber. Zezinho. 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 O Zé. Vai fazer 28 anos. Parabéns. 28 anos. De Maria Essa é vai. forte. De Maria Essa é vai. 28 forte. anos. De Maria vai. Ele tem 28 anos. Ele tem a minha idade. Agora tu pegou pesado, hein? De Maria Essa foi vai. forte. Ele estava bibiricando, vocês não deixaram, não. Foi bibiricar, deixa eu completar. De Maria vai. Ai, ai, ai. Maria Vaz pode ser. Mas de vida, não. Ó, essa foi a primeira propaganda, né? A segunda, o Livro dos Espíritos, quarta-feira. E espero que sexta-feira não aconteça mais nada, pelo amor de Deus. Né? O Paulo já está nervoso, o Estevam também já está aborrecido com essa história. 2 sexta-feiras direto, cara. Tem alguma coisa errada, né? A culpa do Skype dessa vez, né? Uma foi minha, a outra do Skype. Espero que role tudo bem aí, que sexta-feira. E tinha gente pra caramba, né? Tinha muita gente sexta-feira, né? Tinha mais do que na Acho que sexta, hoje né? até. Quarta tinha É. só você e Elisa, né? Que eu assisti na gravação, eu assisti a gravação. É. Aliás, como é que tá a Margarete, que quase Ainda caiu? bem que eu não falei mal da Consuelo, falei só antes, né, Elisa? Não falei na gravação. Tá vendo? Né? Não, mas eu assisto. Quando eu não Do venho, eu assisto. tropeção, ela foi parar em Olaria. Tropeção que ela... Tadinha. Né? Oh, meu Deus. Então tá tudo Mas bem. eu sei que é isso, cara. Eu tava correndo uma vez aqui, e você sabe, rua de condomínio é pequena, para você atravessar para o outro é pequena. Eu levei um tombão, assim, estava correndo, fui catando o cavalo e caí mesmo, arrebentei o joelho. Tinha um casal do outro lado da calçada. Ninguém, sabe? Falou assim, quer uma... Não digo nem ir ajudar, é perguntar, quer uma ajuda? Não. E vizinho, hein, gente? Vizinho. Ah, mas isso aí você não espera ajuda, não, porque... Pior se perguntasse para você, Olha, tá com eu pressa, fiquei moça? boba. Eu fiquei Perguntasse para mais assustada com isso do que com o tombo. Eu achei assim, um absurdo, sabe? Porque a gente da minha idade, né, sabe que uma queda machuca a gente, né? É isso aí. O mundo. É o mundo. É o mundo. Bom, Elisa, pode desligar a gravação já?